que é que aconteceu, pessoal? Basicamente, nessa última semana, a gente foi gravar um bate-papo aqui com o Chicão, né, aqui nesse mesmo podcast. Foi muito bom, inclusive, eu recomendo todos vocês já assistirem esse programa. Os cortes já estão lá no canal de cortes também. E no meio da live, um inscrito perguntou o seguinte, fez uma pergunta normal. Ele perguntou o que é que a gente achava, eu e o Chicão, de uma luta entre o Alex Poatan e o Sergey Pavlovich. Até aí tudo bem, é uma pergunta normal, assim, qualquer fã, qualquer esporte faria, né, normalmente. É uma pergunta sobre um possível embate, né, isso sempre acontece não só no mundo das lutas, mas em qualquer tipo de esporte. E aí, eu e o Chicão, a gente começou a debater sobre essa possível luta entre o Alex Poatan e o Sergey Pavlovich. E, assim, pelo menos, ao meu ver, sendo bem sincero, eu não faltei, nem tive a intenção de faltar com respeito com o Poatan. Eu não ofendi ele em momento algum, não o xinguei, não falei nada, assim, pra desmerecer ele em nenhuma frase, nenhuma fala que eu tive. E, cara, pra falar a verdade, eu nem falei que ele perderia pro Pavlovich. Né? Eu só disse assim, cara, é uma luta difícil, né? E de fato é uma luta difícil pros dois, não só pro Poatan, mas também pro Pavlovich. E, cara, pra não deixar dúvidas de que foi exatamente isso o que aconteceu, né? Eu vou pedir aqui pro Toninho pra gente assistir o corte em questão, né? Ao vivo na íntegra, por assim dizer. Pergunta pro Chicão se ele acha se Pavlovich é uma boa luta pro Poatan. E aí? Cara, é uma luta dura, ligado? É, né? É uma luta dura, mano. Não bota errado saia, não, pelo amor de Deus, gente. Por favor, Poatan, não compra meu podcast. Mano, eu não vou nem falar desse cara mais, mano. Porque... Eu falo, vai, eu falo. Porque, tipo assim, ó, eu levo o tiro. Porque, tipo assim, com o Walter, nós fez um vídeo, o Walter falou umas merda, e eu falei, mano, eu falei, Alex, não é eu que tô falando, é o Walter. Pronto, eu levo o tiro por você, então. Cara, eu acho que é talvez o pior casamento pro Poatan no top 5. Porque é um cara grandão, que é um tanque de guerra, tem mão pesada, e se quiser, bota pra baixo. E é um cara difícil, né? Se quiser, bota pra baixo? Ele é do sambo, cara. Ele é do wrestling. A base dele é no wrestling. É porque diz as más línguas aí de umas pessoas... Não é das pessoas aí que, tipo, ele tem boas defesas de queda, mas ofensivamente botando não é... pra baixo ele já não é tão bom. Mas ele defendendo, ele já é melhor. Principalmente se você entrar de double leg nele, é um cara mais difícil de se levar de double. Sim. Tipo assim, quando tá por baixo, aí esquece. Ele vai ser passageiro da agonia, vai ser muito mais tranquilo. Mas botar ele pra baixo de double é praticamente impossível. Eu acho o Sergey mais complicado do que o próprio Aspinall. Sério? Eu acredito. Porque o Alex, ele não tem uma defesa de queda. Ele é bom defendendo queda. Não, ele melhorou muito. Sim. Ele melhorou muito. Tanto que o pessoal diz que o Rocket vai dar trabalho pra ele no wrestling. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele vai defender as quedas. Vai defender na tranquilidade, velho. Com tranquilidade. Sim. Não vai ser difícil defender as quedas do Rocket. Pergunta pro Chicão se ele acha se Pavlovich... Bom, é isso. Foi esse o vídeo. Como você viu ali, eu não faltei com respeito com o Poatan em momento algum. Não desrespeitei, não xinguei, nada. Foi uma opinião bem... assim... Modéstia à parte, eu acho que foi uma opinião bem educada, inclusive. Só teve aquela hora ali da piada, que eu também vou explicar pra vocês, caso vocês não estejam antenados sobre isso. Mas aí, sobre esse vídeo, o Poatan comentou o seguinte, né? Você tem aí o comentário, Toninho? Cara, eu tava até tentando catar aqui, mas eu acho que ele apagou. Deixa eu pegar aqui no primeira fase. Eu também achei que tinha apagado, mas tá lá. Eu até tirei o print aqui. Ele tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Não sei o que aconteceu. Abre aspas aqui pro Poatan. Esse cara é um tan de cachorro mesmo. Quem quer comprar essa porcaria do seu canal? Que dia eu falei em comprar algo no sentido de superioridade passando por cima das pessoas? Você e seus amigos... É CDC, né, que o Verdun fala? Você e seus amigos CDC querendo distorcer o sentido da conversa. Seu canal é tão irrelevante que se eu não postar nos meus stories, ninguém vai ficar sabendo que eu estou te ofendendo, entre aspas. Você falando que o cara me coloca pra baixo a hora que quiser. Acho que isso é pior do que falar que seu canal é irrelevante, porque eu estou falando a verdade. Talvez seus amigos CDC te ajudem a fazer um conteúdo tentando fazer o que você está tentando fazer. Vamos em partes, né? Assim, antes de tudo, eu queria dizer que, cara, eu não quero que essa treta se estenda. Eu não queria nem que ela tivesse acontecido. Muita gente tá dizendo, você conseguiu o que queria. Não, cara, não faz sentido eu brigar com o Poatan, mas assim, eu tenho um canal de opinião, né, um canal jornalístico, querendo ou não, uma hora ou outra eu vou ter que falar sobre o Poatan. Cara, não só com o Poatan, mas isso pode acontecer com qualquer tipo de lutador, né, o cara pode discordar da minha opinião, eu tento sempre falar da forma mais educada possível, eu não costumo xingar nenhum lutador, nem nada do tipo, mas assim, cara, tá no direito dele também responder dessa forma, não é a forma que eu gostaria de ser respondido, mas tá no direito dele, querendo ou não, mas de todo jeito eu não quero que essa treta se estenda e nem que aumente de tamanho, então assim, nesse vídeo aqui eu vou responder com a mesma educação, com o mesmo decoro que eu responderia
qualquer outro lutador, qualquer outro atleta, e aí, bom, a gente vai vendo o que vai dar, né? Cara, em primeiro lugar, eu não achei que seria necessário ter que explicar essa parte, até porque não é legal você ter que explicar uma piada, né? Até é constrangedor você ter que explicar uma piada, mas, lógico que eu não falei sério sobre você, Poatan, comprar meu canal, né? Não falei sério dizendo, não, o Poatan vai comprar. Óbvio que eu não falei sério sobre isso. Meus amigos que você mencionou e outras pessoas também acabam distorcendo ou exagerando essa fala que você teve, porque é assim que piadas são formadas. É uma distorção, um exagero de alguma situação ou fala. Então, é natural que haja essa distorção, porque é assim que se cria uma piada. E, querendo ou não, essa sua fala, que aconteceu lá no Instagram, acabou se transformando numa piada. Da mesma forma que, sim, eu vou até citar exemplos aqui, da mesma forma que o Moicano ganhou fama de moicanço, né, ganhou fama de cansado, porque ele cansou em uma única luta, mas assim, não é como se o Moicano cansasse em toda a luta, não é como se ele estivesse sempre cansado, né? Foi uma única luta que ele ficou cansado, e aí rendeu o apelido de Moicanso. É aí que surge a piada, foi um exagero, etc., que acabou gerando essa piada. Ou então, até o Chicão, cara, o Chicão que tava lá, até hoje o pessoal fica perguntando, cara, você tá bem preparado, não sei o quê? É o exagero da piada. Mas tá, de onde vem essa tal fala do Poatan que foi distorcida? A história é a seguinte, teve uma vez, né, que o Poatan fez um post falando sobre a luta do Michel Pereira, que ele discordou do resultado, discordou da atuação do árbitro Herbie Dean, discordou também da demissão do Michel Pereira, e aí surgiu um cara nos comentários, um cara aleatório, mas apareceu esse cara nos comentários e discordou do Poatan, de forma educada também. E aí o Poatan respondeu da seguinte forma, falou assim, disse que ia comprar a moto do cara, ia oferecer para o pior comentário daquele post, né, ia sortear para o pior comentário daquele post, porque até então o pior comentário tinha sido dele, esse cara aleatório. Aí o Poatan disse que ia comprar a moto dele. E aí, cara, o que aconteceu? Criou meio que esse meme, digamos assim, né, que o Poatan vai comprar tudo ou todos que discordarem dele. Né? Sabe aquele meme da Copa do Mundo do Mbappé ditador? Né, que o Mbappé manda em tudo, que ele bota ordem na casa, etc. É basicamente a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Então, é uma piada, é um meme que acabou surgindo na internet. E, cara, e assim, eu não falei isso pra menosprezar o Poatan, nem falei isso pra ofender ele, nem pra taxar ele de desumilde ou coisa do tipo. Até porque, cara, da mesma forma, eu imagino que todo mundo que postou aquela foto do Mbappé ditador não tá querendo dizer que o Mbappé é de fato um ditador, né? Então não foi com segundas intenções que eu fiz essa piada, foi só uma piada, como qualquer outra. Mas só um detalhe, cara, porque é curioso você reclamar que eu tô querendo dizer que você é superior desumilde, sendo que na frase seguinte você diz que meu canal só seria relevante se você comentasse sobre ele ou sobre essa confusão aqui nos seus stories. E, querendo ou não foi o que aconteceu, até que essa história circulou bastante no Twitter, né, assim, na comunidade do MMA. Enfim, cara, e segundo, talvez essa aqui seja a única parte que talvez eu tenha que esclarecer o meu ponto de vista, por assim dizer, que é sobre quando eu falei que o Poatan queda quando quiser. Que é quando eu falei que o Pavlovich queda quando quiser. Nessa parte, eu não quis dizer que o Pavlovich queda o Poatan quando quiser. O que eu quis dizer foi o seguinte: o Pavlovich é um lutador muito completo, é um cara que consegue trocar, e é um cara que, se necessário, ele vai buscar as quedas se tiver muito difícil na trocação. Foi isso que eu quis dizer. Não quis dizer que, ele queda o Poatan quando quiser. Não. Ele vai tentar quedar não só o Poatan, mas qualquer outro adversário que ele enfrentar que estiver oferecendo uma certa resistência na trocação. Foi isso que eu quis dizer. Acho que é a única parte, né, que talvez eu tenha que dar algum tipo de explicação de fato. O mais curioso sobre essa parte de defesa de quedas do Poatan é que no mesmo vídeo, na mesma live, cara, eu defendi o Poatan. Eu falei que não, a defesa de quedas dele é muito subestimada. Tanto que eu falei, se ele enfrentar o Rocket, que é um wrestler, esse sim busca quedas, né? A gente viu isso nas últimas lutas dele. Se ele enfrentar o Rocket, eu acho que o Poatan defende as quedas. Então, assim, E ainda falei, a defesa de quedas do Poatan é subestimada. Então, nesse mesmo vídeo, eu defendi o Poatan. Não quis dizer que ele é fácil de ser quedado nem nada do tipo. Eu falei o contrário, na verdade. Sobre essa última parte, eu peço perdão porque eu realmente não entendi direito. Mas, dada a minha interpretação desse último parágrafo, o que eu tenho a dizer é que, cara, eu continuo aprendendo com meus amigos, com pessoas que eu conheço, pessoas do meio, porque eu ainda me considero um novato nesse ramo, sabe? Eu tenho meu canal há bastante tempo, mas toda vez, assim, todo dia eu ainda me considero um novato, ainda acho que eu tô aprendendo, ainda acho que eu não tô naquele primor, sabe? Ainda não acho que eu tô naquele maior exemplo de excelência de um canal, principalmente de lutas. Então, cara, eu tô sempre aprendendo, sempre pego dicas com meus amigos, com pessoas que eu vou conhecendo. E, cara, agora principalmente que eu tô em São Paulo, que eu tô conhecendo pessoas, atletas que eu nunca pensei que eu conhecia na vida, que eu não tinha esse contato lá em Recife. Cara, aí que eu tô me sentindo novato, porque eu tô conhecendo muita gente que
a maioria dos outros canais, dos outros jornalistas, já conhece há anos, há décadas talvez. E então, sim, eu vou sim aceitar e pedir ajuda para os meus amigos, até porque se tem uma coisa muito boa que esse trabalho me trouxe são esses amigos. Melk, Rafa, o Henrique, o Igor, o Anthony e o Toninho que estão aqui na... Quer dizer, o Toninho que está aqui na live, né? O Luan. Enfim, tem uma coisa que eu posso agradecer que esse trabalho me trouxe são os meus amigos. E, cara, para encerrar esse assunto, como eu falei, eu não quero estender muito sobre isso, eu não quero que haja, de verdade, eu não quero que haja esse clima tenso entre eu e você, Potan. Agora falando diretamente pro Potan, eu não quero que haja esse clima tenso entre nós dois. Até porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou hater de você, porque eu não sou. E se as pessoas pensarem isso, vão achar que minha opinião sobre qualquer tipo de assunto relacionado a você vai estar enviesada, e não é isso que eu quero e nem é isso que meus inscritos merecem. Eu sempre tento fazer um vídeo com total imparcialidade. No máximo eu trago minhas opiniões baseadas em fato, mas nunca querendo desmerecer alguém gratuitamente. E eu também não quero que você me odeie, porque assim, apesar de tudo, seja lá o que você venha falar, seja lá o que você venha comentar sobre mim ou sobre meus amigos, apesar de tudo, eu torço pelo seu sucesso, assim como eu torço pelo sucesso de qualquer outro lutador brasileiro. Só que eu também acredito no meu potencial. Então, eu tenho certeza que nos próximos meses, anos, terão várias oportunidades, vários grandes eventos, grandes lutas do UFC, e querendo ou não, a gente vai acabar se encontrando. A gente vai acabar se encontrando pessoalmente. E uma coisa que eu, cara, uma coisa que eu realmente não quero que aconteça, né, seguindo essa lógica, eu não quero que tenha esse clima hostil quando a gente se encontrar. Eu vou te tratar, apesar de tudo, eu vou te tratar com o mesmo decoro e a mesma educação que eu trato qualquer atleta, seja do mundo da luta, seja até nem atleta. Eu vou te tratar do mesmo jeito que eu trato qualquer pessoa que eu vá conhecer, que eu vá falar pessoalmente. E outra coisa, eu também abro aqui as portas, caso você tenha interpretado mal a minha postagem, eu abro aqui as portas pra gente, cara, a gente sentar, conversar, debater sobre o que você achou que viu, né? Porque, assim, você pode ter interpretado mal, você pode ter recebido esse corte de uma pessoa má intencionada que compartilhou dizendo, olha esse cara te xingando, falando mal de você, meio que você já abriu o vídeo na pilha. Então, o que eu queria dizer é que estou aberto para, caso você queira, a gente conversar e fazer as pazes, digamos assim, ter uma espécie de reconciliação. E pode relaxar que não vou, se rolar esse momento, não vou gravar, não vou postar nada. É uma coisa realmente que uma chama assim que eu quero apagar de fato, não quero que se estenda e vire um incêndio. Então, bom, é isso. Eu deixo minhas portas abertas para a gente poder fazer as pazes. E para os meus inscritos, eu garanto a vocês que toda essa situação não muda nada a minha opinião sobre o Poatan como lutador, e todos os meus vídeos, todas as minhas análises, vídeos de história dos lutadores, lutas históricas, nada vai ficar enviesado. Vou continuar tratando da mesma forma, total imparcialidade, no máximo trazendo opiniões baseadas em fato, mas como eu sou jornalista, e esse é meu dever, né, trazer notícias, conteúdos com total imparcialidade, e também como eu sou um contador de histórias, né, eu faço vídeo de história dos lutadores, de lutas históricas, eu preciso contar a vocês o que de fato aconteceu, eu preciso contar a verdade. Então não posso pesar a mão para falar sobre o Poatan porque ele me xingou na internet ou coisa do tipo. Então podem ficar tranquilos que independente do comentário do Poatan, do John Jones, do Anderson Silva, seja lá quem comentar nos meus vídeos, quem me xingar ou coisa do tipo, não vai mudar a minha visão que eu tenho sobre essa pessoa como lutador. E todos os meus vídeos vão seguir com a mesma imparcialidade de sempre. Isso aí eu posso garantir pra vocês. Até porque esse é o meu trabalho como jornalista. Entregar fatos ou opiniões baseadas em fatos. Por mais que eu sei que o Poatan também que pega numa imagem ruim, né, por causa de todo esse assunto, mas, cara, separem também o lutador da pessoa e também não levem isso como uma forma de desmerecer o cara, até porque eu também entendo o lado dele, né, de todo dia tá recebendo alguém falando sobre ele, às vezes ele nem conhece a pessoa, ou então tem muita pessoa ao redor do Poatan que acaba mandando isso também com má intenção, não tô querendo apontar nome nenhum, mas assim, sei lá, o Poatan tá treinando, tá naquele dia mais tenso, e alguém manda um vídeo falando assim, olha o que esse cara falou de você, ele já vai abrir o vídeo pilhado, sabe? Já vai abrir o vídeo recebendo essa má intenção do cara. De verdade, pessoal, eu não quero que essa treta se estenda, não quero que vocês odeiem um Poatan por minha causa, nem nada do tipo. Espero que a gente consiga resolver isso. E, inclusive, cara, se o Poatan tiver assistido aqui, abra as portas pra você entrar aqui na live e conversar comigo também. As portas estão abertas. Aqui, o Gabriel De Valentine. Mas, Carlão, tu fez de propósito, pô. Ele mordeu a isca. Cara, não fiz de propósito. Porque, primeiro, não fui eu que levantei a pauta. Foi um inscrito que, assim, na total liberdade dele, fez uma pergunta sobre a luta entre Poatan e Pavlovich, e eu comentei com o Chicão. Então, assim, eu não busquei essa treta, mas, assim, eu conheço, né, essas histórias do Poatan, que ele já comentou de forma parecida no perfil de outras pessoas, eu sei que tinha esse risco, mas, cara, eu
eu não posso deixar de comentar sobre o cara, até porque ele é se não o atleta mais popular, mais importante do nosso meio atualmente. Então, assim, querendo ou não, mesmo que eu não buscasse, e era o caso, eu não tava buscando treta nenhuma com o Poatan, mesmo que eu não buscasse, uma hora ou outra eu ia me colocar no raio de ação, entendeu? Porque eu sempre tô comentando, sempre tô opinando sobre isso, sobre ele. Então, meio que uma hora ou outra, meio que isso ia acontecer, digamos assim, ou pelo menos eu tava vulnerável a esse tipo de coisa. Mas, cara, eu não busquei isso e nem queria que isso acontecesse, mas eu tinha noção que poderia acontecer, assim como pode acontecer com qualquer outro lutador. Inclusive, temos o agente causador, está bem aqui na live. Fui eu o causador da discórdia com a pergunta pro Chicão, perdão Foi a ele todos. mesmo, foi ele mesmo que eu lembro. Cara, não precisa pedir desculpa, velho. Você tá no seu direito, cara. Pô, você tá vendo eu, assim, como jornalista, né, como influencer, formador de opinião, seja lá o que for, com um atleta e, cara, você quer perguntar alguma coisa e quer ter o ponto de vista não só meu, como também daquele atleta. Então, cara, você não tem que pedir desculpa por ter sido o cara que causou essa confusão. Não, você tinha uma dúvida, a gente respondeu essa dúvida, e o que aconteceu depois acontece, né? Aconteceu. Você não tem culpa nenhuma. Então pode ficar tranquilo e você tá sempre bem-vindo aqui também nas lives. Assim como qualquer outro, tá sempre bem-vindo a perguntar o que quiser.